Aí, de novo, boa noite. Então, na aula de hoje, nós vamos ver legislação, e nós vamos ver 3 legislações que elas estão em comum, tanto para o professor 1 quanto para a berçário. Vamos iniciar pelo Plano Nacional de Educação, que é uma lei, a Lei 13.005, de 2014. Então, nós temos aqui algumas observações importantes. Primeiro, objetivos da lei, né? Objetivos do Plano Nacional de Educação. Estabelecer metas e estratégias. Então, eu preciso estabelecer metas para serem cumpridas e como fazer com que essas metas sejam cumpridas. O Plano Nacional de Educação, ele tem uma abrangência nacional, ou seja, no país todo. E ele vai, além de pegar o país todo, ele vai abranger todos os níveis e modalidades educacionais. Qual o público? A quem ele é destinado? Aos estudantes, aos professores, aos gestores e aos sistemas de ensino. Quais são os instrumentos e implicações? O que eu tenho para saber se o plano está acontecendo ou não? Um monitoramento realizado pelo Instituto Nacional, as metas decenais, se as metas estão sendo cumpridas dentro de um prazo de 10 anos, tá? Então, vale aqui a observação para vocês. A meta tem que estar dentro de um prazo de 10 anos. E também ela tem como implicação uma gestão democrática. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Continuando, então. Esse que está na tela para vocês é o Plano Nacional de Educação. O que o Plano Nacional de Educação ele prevê? Uma política do governo com vigência de 10 anos, ele começou em 2014 e tem o prazo até 2024. Ou seja, ele está terminando, porque agora no ano de 2025 está tendo novas discussões do próximo plano decenal. Então, em breve, teremos novidades aí. Ele estabelece um todo de 20 metas. Olha a importância que eu falei para vocês de terem em mãos o material e estarem anotando, tá? Ele tem 20 metas, e essas metas têm diversas estratégias. Para que elas estão ali? Para garantir algumas coisas. Garantir o quê? O direito à educação. E essa educação, ela tem que ser com qualidade. Essa educação, ela tem que ser com equidade, certo? Qualidade e equidade. Aonde tudo isso vai acontecer? Dentro do Brasil. É nível nacional. Quais são essas 20 metas? Dentro dessas 20 metas, quais são as principais? São elas: erradicação do analfabetismo. Então, no prazo de 10 anos, não pode existir analfabetismo. Universalização do atendimento escolar, ou seja, as escolas elas têm que atender por um todo. Superação das desigualdades educacionais. Não pode existir desigualdade. Estamos dentro da escola por equidade. Educação de qualidade. Só um minutinho. Aí. Educação de qualidade e equidade. Melhoria na qualidade da educação. Então, se eu quero equidade e qualidade, eu tenho que melhorar isso tudo. Formação para o trabalho e para a cidadania. O meu estudante, desde a educação infantil, ele está sendo diariamente formado para o trabalho e para exercer a cidadania. Gestão democrática. Todos participam democraticamente, ouvindo todos, escutando todos, todos opinando e encontrando o melhor caminho, o melhor resultado para o bem da escola, para o bem dos alunos, sempre em busca de educação de qualidade e equidade.
promoção científica, cultural e tecnológica. Eu tenho que promover, dentro desses 10 anos do Plano Nacional de Educação, eu tenho que promover a ciência, a cultura e a tecnologia. Financiamento adequado. Se eu preciso que tudo isso, se eu quero que tudo isso aconteça, eu preciso financiar. Não basta querer, mas sim dar meios para que a escola alcance os resultados. Para isso, também, dentro do financiamento adequado, valorização dos profissionais da educação. Um professor bem valorizado, ele consegue atingir os seus alunos dentro daquilo que é esperado. Respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade. Então, o Plano Nacional de Educação é uma política nacional, uma política do Brasil, com o intuito de, em 10 anos, alcançar 20 metas para que a educação alcance a qualidade e a equidade. Para essas 20 metas acontecerem, eu preciso dar meios, eu preciso criar estratégias para que essas metas aconteçam. Quais são essas metas? Quais são as metas principais? Quais são as diretrizes mais cobradas? Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, melhoria na qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, gestão democrática, promoção científica, cultural e tecnológica, financiamento adequado, valorização dos profissionais da educação, respeito aos direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Para saber se essas 20 metas, dentro dos 10 anos, elas estão acontecendo, o que era feito? Né? Hoje a gente fala no passado porque nós estamos em 2025, mas até o ano passado, o que foi feito dentro desses 10 anos para saber, está acontecendo ou não está acontecendo, os meios, as estratégias para se alcançar a meta 1, a meta 2, a meta 3? O que eu tenho que fazer? Um monitoramento. O Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, o INEP, monitorava de 2 em 2 anos, bianual, tá? Monitorava a educação do país todo para saber se as regiões estavam cumprindo as estratégias para se alcançar as metas. Com isso, nós tínhamos também avaliações periódicas pelo INEP, pelo Congresso, pelo Fórum Nacional da Educação, pelo Conselho Nacional da Educação. Então, nós éramos monitorados e avaliados, nós da educação. Isso é o Plano Nacional de Educação. Ele tem como objetivo estabelecer metas e estratégias para a educação nacional, abrangência nacional, em todos os níveis e modalidades, público, estudantes, professores, gestores e sistemas de ensino. Instrumentos e implicações, monitoramentos, avaliações periódicas e metas decenais. Esse plano da Lei 13.005, ele é de 2014, só um minutinho aqui. Ele é de 2014, ele teve duração até 2024, certo? Agora, esse ano, nós estamos como? Estamos com o Congresso reunindo-se para criar o próximo Plano Nacional de Educação. Mas, Carol, esse ano de 2025, nós não estamos com metas nenhumas? Nós não estamos com estratégias nenhumas? Sim, estamos, com aquelas que nós já vínhamos carregando de 2024, concretizando elas em 2025, para esse ano ser aprovado o próximo plano, que entra em vigor a partir do próximo ano, 2026. Próxima legislação, no caso, uma resolução. A resolução número 1 de 2024, uma resolução recente. Vamos lá. Resolução CNE número 1 de 2024. Essa resolução é uma resolução específica da educação infantil.
mas ela também abrange o berçário e o professor 1. Ela estabelece parâmetros nacionais obrigatórios para garantir qualidade e equidade. Novamente, qualidade, equidade. As mesmas palavras que nós encontrávamos lá no Plano Nacional de Educação. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, ficou melhor para vocês. Certo? Para garantir qualidade e equidade em que momento? Na oferta da educação infantil. Onde? Local, abrangência nacional. Nós estamos falando do Brasil. Objetivos, então, garantir qualidade e equidade na educação infantil. Abrangência nacional, a educação infantil como um todo. Qual é o público? Qual é o público-alvo dessa resolução? Bebês e crianças de 0 a 5 anos, professores e gestores. Quais são os princípios que vão nortear esta resolução? Acesso e permanência de bebês de 0 a 5 anos. Então, eu tenho que garantir o acesso e eu tenho que garantir a permanência. Certo? Não adianta só eu ter acesso à creche, eu tenho que ter a permanência na creche. Gestão educacional e pedagógica qualificada. Aqui entra para os gestores. Uma gestão democrática. O Plano Nacional falava isso também. Uma gestão qualificada. Infraestrutura adequada e ambientes educativos seguros. Não é simplesmente eu colocar a criança de 0 a 5 anos de idade dentro da educação infantil, dentro da escola, dentro da creche. É dar segurança. Pode falar, Yara. Yara? Ô, Carol, qual que é a Sim. página que você tá? Acho que eu me perdi aqui. Eu estou na 3. Ok, Resolução CNE, SEB, número 1, 2024. obrigada. Continuando, então. Eu tenho que dar segurança para essa criança permanecer ali dentro da educação infantil, ali dentro da escola. Processos pedagógicos inclusivos e contextualizados. Isso vem dentro do que os autores estão falando sempre. Então, eu preciso de um processo educativo. Esse processo educativo ele tem que incluir, ele não pode excluir. Ele tem que ser adequado. Ele não pode ser contrário à idade da criança, certo? Respeito às especificidades culturais e territoriais. Eu vou respeitar o local que eu estou. Eu vou respeitar o conhecimento do meu aluno. Eu vou respeitar a vivência do meu educando. Aplicações práticas. Onde, como, quando eu vou aplicar essa resolução? Planejamento pedagógico. Na hora que eu estou planejando a minha aula, eu vou sempre colocar a escutativa. Eu vou escutar o meu aluno, pois a partir do momento que eu estou conseguindo escutá-lo, eu estou respeitando e eu estou inserindo ele dentro do processo educativo. Na formação dos professores. Quando eu vou formar professores, eu tenho que formar para práticas inclusivas. Meu professor tem que ser formado. Formação. Os gestores precisam formar os seus professores. Eu não consigo cobrar com que o meu professor fique com alunos com necessidades especiais se eu não preparar o meu professor para isso. Monitoramento de qualidade. Eu preciso saber se está existindo dentro da educação infantil a qualidade, tanto internamente, então, internamente na escola vai existir esse monitoramento, quanto externamente. Externamente também vai ser monitorada a educação infantil para saber se a qualidade,
e se a equidade está sendo alcançadas. Articulação, e aqui entra a importância, aí entra por que eu coloco essa resolução tanto no professor 1 quanto no berçário. Eu vou articular educação infantil com ensino fundamental. Porque um é complemento do outro. Eu não consigo levar o aluno para o ensino fundamental se ele não passar corretamente, dizemos assim, pela educação infantil. Se na educação infantil não tiver a qualidade, não tiver a equidade, se não tiver segurança, se eu não incluir o meu aluno, se eu não respeitar o meu aluno, como que ele vai adentrar o ensino fundamental que pede tudo isso também? Certo? Então, o que é a resolução? É uma forma de garantir, é uma legislação que busca garantir qualidade e equidade dentro da educação infantil. Para que ela busca isso? Para articular a educação infantil para com o ensino fundamental. Quais são as aplicações práticas dessa resolução? Planejamento pedagógico em base no quê? Baseado em quê? Na escuta ativa. Formação dos professores com foco nas práticas inclusivas. Monitoramento da qualidade, tanto pelos órgãos internos quanto pelos órgãos externos. Articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Próxima lei, a Lei Complementar número 185 de 2001. E aqui é uma lei específica do nosso município. Ela é uma lei de abrangência municipal. É uma lei de Catanduva. É uma lei de abrangência municipal. Enquanto as outras tinham uma abrangência nacional do país, nós temos a Lei Complementar número 185 de 2001, que ela é específica de Catanduva. E qual é o objetivo dessa lei? Organizar a carreira dos professores. Organizar a carreira, a remuneração dos profissionais que estão dentro da área de educação. A abrangência municipal. Qual é o público? Os profissionais da educação básica da rede municipal. Não é estadual, não é particular, é da rede municipal de ensino. Qual é o público-alvo? São esses daí, os professores de educação básica que atuam no município. Quais são os instrumentos, as implicações? Progressão funcional, como o funcionário vai progredir dentro do município, dentro da área educacional. A qualificação, como que esse professor, como esse profissional da educação básica está se qualificando, como está sendo a avaliação desse professor e os vencimentos. Na realidade, a Lei Complementar número 185 de 2001 nada mais é do que a lei que institui o plano de carreira. O plano de carreira de quem? Dos profissionais da educação básica. Aonde? Em Catanduva, do município, certo? Então, se institui o plano de carreira, os vencimentos, os salários dos profissionais da educação básica da rede municipal de Catanduva. Aspectos principais. Quais são os principais aspectos dessa lei complementar? Vamos lá? Estruturar. Eu vou estruturar cargos e as suas funções. Então, eu tenho lá o professor berçarista com a função X. Eu tenho lá o diretor escolar com a função Y. Então, eu estou estruturando o cargo e o que essa pessoa tem que atribuir ao seu cargo. Quais são as atribuições do seu cargo? Quais são as funções do seu cargo? Encontro também a tabela de vencimentos, os valores, hora-aula. Se eu tenho uma pós-graduação, quanto a mais eu vou ganhar? Eu tenho a progressão funcional. Como que o profissional de educação dentro
da rede municipal de Catanduva vai conseguir progredir no seu trabalho. Agora é um desabafo meu e uma observação minha. Acredito, se eu não estiver enganada, quem presta mais tempo pode me dizer isso também, acho que é a primeira vez que vai cair lei complementar do plano de carreira no processo seletivo. Geralmente, a lei complementar, o plano de carreira, ele cai no efetivo, né? Porque quem vai se efetivar consegue ter essa progressão funcional, consegue ter essa tabela de vencimentos, coisa que nós que estamos entrando no seletivo para contrato não tem essa progressão funcional, certo? Então, é só uma observação aí por via de curiosidade, principalmente para quem está prestando pela primeira vez. Porém, dentro dessa lei, o que a gente tem também? Incentivos. Incentivos. Se eu tenho uma graduação, eu vou ganhar X. Se eu tenho uma graduação com um mestrado, eu vou ganhar 2 vezes X. Então, eu tenho um incentivo à qualificação, certo? Dentro da lei complementar, eu posso crescer dentro do plano de carreira dos profissionais de educação do município de Catanduva, eu posso crescer horizontalmente, ano após ano, e eu posso crescer verticalmente, conforme eu vou estudando e aprimorando os meus conhecimentos. A avaliação periódica. Para quem não sabia, dentro da prefeitura, nós, efetivos, passamos por avaliações periódicas, certo? Inicialmente, quando nós estamos, né, entrando como efetivos, essa avaliação acontece anual, porém, ela é mostrada para nós, funcionários, é uma garantia que ela tem que ser mostrada, porém, também o nosso diretor ou quem está nos avaliando tem que querer mostrar. E ali dentro da nossa avaliação periódica, nós temos pontos. E nós temos uma pontuação mínima. E nós temos que alcançá-la. Então, quem está aí com o pezinho no efetivo, vai já se preparando, vai pensando que essa avaliação periódica ela acontece sim. E se nós não alcançarmos esses pontinhos depois de 2 anos, pode ser uma justificativa para não efetivar o efetivo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Efetivar o efetivo. Porque tem pontuações que, aparentemente, na nossa correria, no nosso dia a dia, passa desapercebida. Como, por exemplo, chegar no horário, sair no horário, estar no HTPC, nas reuniões, isso tudo conta pontos. Acredito, não sei se alguém já viu uma dessas folhas, mas nessas folhas tem toda a sua vida dentro daquele ano escolar, com as suas pontuações de 0 a 8. Tá bom? Oi. E essas avaliações, elas são mostradas para a gente ou é feito em off? O diretor, ele faz a avaliação. É uma obrigatoriedade ele nos mostrar, certo? Sim. Só que tem casos, eu nunca vi isso em Catanduva, tá, gente? Por favor. Só que eu já vi em outros municípios. Tem casos que acontece de mostrar uma pontuação e depois que o professor viu, alguma coisa ser mudada. Poder não pode, tá? Mas acontece sim, a avaliação aqui em Catanduva. Eu passei por 3 avaliações em Catanduva. 2 avaliações enquanto eu estava no Gabriel Hernandes e uma avaliação enquanto eu estava no Elissa. As 3 avaliações eu estive em contato com elas, eu vi como funcionava, e é uma folha como se fosse uma avaliação de prova mesmo, onde está todos os seus dias letivos, os dias que você foi trabalhar. No caso, por curiosidade mesmo isso. Uma das avaliações, eu passei um período, nossa, me fugiu, de licença maternidade. Então, lá na minha avaliação, tinha uma especificidade que eu não trabalhei devido à licença maternidade. Então, naquele período, eu não fui avaliada, mas existe a justificativa que é por causa da licença maternidade. E aí, depois tem toda a pontuação lá. Se você chega na hora, se você participa do HTPC, se você participa ativamente nos eventos escolares, tem várias coisas. Se você é comprometida com o seu plano de trabalho, se você é assídua com a entrega das suas obrigatoriedades.
é que varia muito de professor 1 para berçário, mas o plano de aula, o plano anual de ensino, no caso do professor 1, as avaliações, as notas, a frequência, né? Então, tudo isso daí é tudo avaliado. É muito difícil, vamos dizer que praticamente impossível, que alguém vá ser desligado por causa de uma avaliação dentro do plano de carreira, certo? Só que o plano de carreira está ali para te defender também. Aconteceu alguma coisa dentro da escola e você tem como na avaliação provar que não, você é assídua, você é comprometida, você tem uma pontuação alta. Isso tudo das avaliações fica dentro do... Ai, como chama aquelas pastas? Que é o histórico nosso dentro da escola. Se alguém lembrar, pode falar. Eu agora me fugiu da cabeça. Porque nós temos dentro das escolas que a gente passa, a gente tem uma pasta com toda a nossa vida lá dentro. Quando a gente vai de uma escola para outra, a gente leva essa pasta junto. Eu me efetivei no berçário no Gabriel Hernandes. Quando eu fui de remoção para o Elissa, eu levei a minha pasta junto. É minha vida como trabalhadora, como professora berçarista. Então, as avaliações ficam lá dentro também, certo? Quais são as aplicações práticas? Por que é tão importante essas avaliações, né? Na prática, qual é a importância dela? Qual é? Planejar a sua carreira docente. Eu consigo planejar a minha carreira como professor. Eu consigo enxergar a minha carreira como professor. Eu consigo gerir, é a gestão da minha carreira, certo? E eu consigo estimular. Eu consigo dar estímulo à permanência e ao desenvolvimento desse professor, desse profissional da educação municipal. Então, em outras palavras, a importância de se ter um plano de carreira, né, uma lei que mostra a importância do profissional da educação básica é mostrar que a carreira desse professor pode estimular o crescimento dele. Porque quanto mais ele busca conhecimento, quanto mais ele busca crescer, quanto mais ele busca ser comprometido, melhor vai ser para ele. Tanto profissionalmente quanto financeiramente. Correto? Alguma pergunta dessas 3 legislações que nós vimos hoje? Não? Então, nós vamos passar agora... Pode falar. Acho que alguém chamou? Não. Então, nós vamos passar agora, dar uma respirada, para os nossos autores. E hoje nós vamos ficar em autores só do berçário. Mas lembrando aquilo que eu já venho falando para vocês desde a outra aula. Nada é perdido. Todos os conhecimentos nos ajudam a abrir a nossa mente, a fazer o nosso neural funcionar. Lembra da aula passada, os nossos choquinhos aqui dentro do cérebro, que quando vem novas informações, isso é absorvido positivamente. Então, nós vamos para os autores do berçário. Práticas de linguagem oral e escrita. Então, o livro de práticas de linguagem oral e escrita possui uma ideia central. Ela está aqui. Deixa eu só aumentar. Opa. Essa é a ideia central. Qual a ideia central desse livro? Linguagem como prática social, oralidade e escrita integrada. Então, a partir do momento que eu uso a linguagem para eu me expressar, eu vou estar dentro da sociedade. A língua, ela faz com que eu adentre a sociedade. E isso dentro da educação infantil é primordial. Linguagem, oralidade. E com a oralidade vem a escrita. Qual o ponto-chave? Pontos-chave do livro: rodas de conversa, narrativas,
escritas espontâneas, gêneros textuais. Quando eu faço uma roda de conversa, que eu vou escutar os meus aluninhos, que eu vou ver o que aconteceu no final de semana, o que vai acontecer agora durante a semana. Agora, na nossa aula, nós vamos cantar uma musiquinha, e aí vamos passar a bola para um coleguinha, vamos passar isso para o outro coleguinha, vamos escutar uma história. Todo mundo para. E a gente vai escutando a história e conversando, envolvendo o aluno na conversa. Agora, vamos colocar para o papel aquilo que vocês entenderam. Espontaneamente. Com seus rabiscos, com seus desenhos, ele vai espontaneamente criar. E eu, como professor, eu vou mostrar tudo isso para o meu aluno com diversos gêneros textuais. Eu preciso usar com o meu aluno diversos gêneros textuais, para ele ter conhecimento, para ampliar, certo? Só que existe um erro. Nesse livro, ele traz o erro, que não é inadmissível para o Cardoso, para o autor, começar a alfabetização antes da hora. Isso para ele é errado. Isso não precisa acontecer. Nós vamos estimular a linguagem, a oralidade, a escrita espontânea, as rodas de conversa, tudo como prática social. Alfabetizar na educação infantil? Não. Ah, mas eu tenho um aluno... Ela pode acontecer de maneira espontânea. Mas a minha diretora, ela exige que eu já inicio. Nós estamos falando do autor. Para o autor, práticas de linguagem oral e escrita, alfabetização precoce não pode acontecer. E dentro do concurso, o que vai cair? Oralidade. Isso aqui é o que cai em concurso. Oralidade, escrita como produção de sentido. Vamos entender melhor, então, o que esse autor quis dizer? Essa autora. A criança, ela se constitui como um sujeito por meio de linguagem. E o papel da educação infantil? É ampliar as práticas sociais de oralidade e escrita, sem antecipar a alfabetização formal. Tá? Então, vamos lá? Qual a importância, então, da educação infantil dentro dessa prática de linguagem oral e escrita? Ampliar. Ampliar quem mesmo? A prática social ampliada através do quê? Da oralidade e também da escrita. Certo? A educação infantil, então, ela vem por meio da linguagem, que é onde a criança se constrói, ampliar essa oralidade e essa escrita. Quais são os principais pontos dessa obra? Os principais pontos dessa obra. A fundamentação teórica, que está na linguagem por meio da interação social. Interação social. E quem que fala de interação social? Alguém lembra? Tem um que é mais famoso. Interação social. Acho que é o Almeida, não é? Sim, mas mais que isso. E o Almeida fala bastante, mas mais que ele... Ah, o Vygotsky. Exato. Batin e Vygotsky. Vygotsky, principalmente, interação social, produção de sentido, construção de identidade. E é nisso que ela vai se basear. Então, o livro se baseia, tem como fundamentação teórica a linguagem como interação social. E a oralidade na educação infantil? Como que vai acontecer a oralidade? A oralidade na educação infantil, ela tem que acontecer por meio, principalmente, rodas. Rodas de história, rodas de conversa, rodas de música. A criança tem que parar para ouvir. Mas são bebês de 6 meses, mas eles prestam atenção. Prestam atenção na nossa conversa espontânea entre amigas. Imagina se você contar uma história cheia de emoção,
Ou fazer barulhos e contar uma música bem alegre. Então, através das rodas, através da oralidade, a criança vai absorvendo cada vez mais conteúdo, conceitos, conhecimentos. Narrativas, o contar e o recontar história. Então, a autora fala muito sobre isso. Contar e recontar. Então, nós contamos hoje a história da Chapeuzinho Vermelho, encenamos, bonitinho. Tá, e amanhã? Amanhã nós vamos para os Três Porquinhos? Não, volta na Chapéu. Nós vamos novamente contar a historinha da Chapeuzinho. Agora somente usando o livro. E aí, no outro dia, nós vamos para outra história? Não, vamos repetir ela de novo. Vamos contar e recontar mais de uma vez. Por isso que muitas escolas fazem projetinhos de leitura, e esses projetinhos de leitura, eles se repetem ano após ano. Ah, mas eu trabalhei o ano passado com o berçário, os contos clássicos. Esse ano, no maternal, eu vou trabalhar contos clássicos de novo. Eles já viram ano passado, mas eles vão ver novamente. Porque educação infantil é contar e recontar. E cada vez que eu reconto, eu mudo a entonação, eu mudo a emoção e envolvo mais ainda meus alunos. E vai chegar um momento que, na hora que eu for contar, os meus alunos estão participando, contando comigo. Essa é a intencionalidade da educação infantil. Brincadeiras linguísticas. Eu vou usar também parlendas. Eu vou usar também adivinhas. Se os meus alunos estiverem lá nos seus 5 anos, eu já posso iniciar com trava-línguas. Isso tudo para alimentar, ampliar a oralidade e a escrita desse meu aluno. Na educação infantil, o contato com diferentes gêneros textuais é o que amplia a linguagem oral e escrita do meu aluno. E com isso, eu vou deixar com que o meu aluno escreva espontaneamente e também escreva coletivamente. Que tal, depois de 3 dias de história de Chapeuzinho Vermelho, eu jogar um papel pardo gigante no chão e dar os gizes para eles e deixar eles criarem? Vai aparecer uma Chapeuzinho Vermelho ali. Vai aparecer uma vovozinha. Vai aparecer um lobo mau, do jeito deles. Mas vai. Eu estou fazendo uma escrita espontânea. Atividades com listas, com bilhetes, com convites, com histórias. Eu já vou ampliando a oralidade e a escrita do meu aluno. Então, nós vamos começar a aprender lá com 5 anos a ir ao mercado. E aí eu faço um mercadinho na sala de aula e entrego para o meu aluno a lista. E na lista eu tenho nome, tomate, e tenho a imagem do tomate. Eu tenho o nome, caixa de leite, e tenho a imagem da caixa de leite. E na brincadeira de mercadinho, ele sabe que ele tem que comprar aquilo lá para mim. Isso eu estou ampliando através de práticas da linguagem, eu estou ampliando a oralidade e a escrita desse meu aluno. Quais são os princípios fundamentais nesse livro? Não existe pré-alfabetização. Existem práticas significativas, mas não a alfabetização precoce. Segundo a autora, o livro. Valorizar o processo e não o produto. Ai, mas ele me entregou esse desenho lindo da Chapéu. Olha que lindo, tá? Mas e o processo que ele passou para chegar neste desenho? Então, eu tenho que valorizar todo o processo e não o produto final. É importante valorizar o produto final? Lógico, sem dúvida. Mas mais que isso, todo o processo. A criança como produtora da linguagem e não apenas a receptora. Óbvio, berçário 1, berçário 2, elas estão recebendo a linguagem. Sempre vai receber a linguagem, mas elas também têm capacidade de produzir. Isso que eu tenho que colocar como foco principal. Dentro do processo seletivo, dentro do concurso, dentro das questões da prova, são perguntas que vão estar em torno da crítica na antecipação da alfabetização.
A autora concorda em antecipar a alfabetização? Não. A autora concorda com a alfabetização precoce? Não. Ela concorda com o processo da linguagem oral e escrita. Ela concorda com uma educação infantil que amplia a oralidade e a escrita. Ela valoriza a oralidade como prática social. Oralidade como prática social. É isso que ela valoriza. Certo? Vamos então para a próxima. Avaliação e educação infantil. Como que fica então a avaliação dentro da educação infantil? Trata-se de uma avaliação somativa, diagnóstica, formativa? Vamos entender então cada uma antes de continuar? Nós temos somativa, diagnóstica, difícil ver, escrever, né, mudar, somativa, diagnóstica e formativa. Essas são os 3 tipos de avaliação. Os nomes já trazem os significados para nós. Somar conhecimentos, somar notas, eu tenho uma avaliação somativa. Então, eu tenho provas, eu tenho trabalhos, eu tenho participação, eu tenho notas por cada parte dessa. Diagnóstica, eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou ver como que ele estava, como ele está, como ele ficou. Então, eu estou vendo todo o desenvolvimento dele. Eu estou vendo o diagnóstico. Como que ele chegou para mim? Como esse aluno chegou? Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica nele. Vou ver qual é o nível que ele está. Será que ele é um aluno de primeiro ano mesmo? Será que ficou faltando alguma coisa e eu vou ter que voltar no conteúdo com ele? Não, ele é um aluno ótimo, eu posso só avançar no conteúdo. Isso é diagnóstica. E a formativa, que é o que o livro trabalha, que é o que a educação infantil busca, é formar. É aquela avaliação que está formando. Eu estou refletindo se ele está bom, se está faltando algo, o que está faltando. Então, o livro mostra que a avaliação na educação infantil, ela tem que ser formativa. Então, a educação formativa, segundo o livro, na educação infantil. Eu vou buscar formar esse meu aluno, essa minha criança, certo? Quais são os pontos chaves? Observação, registro, relatórios e portfólios. Pontos chave. Desculpa, peraí, deixa eu colocar em outro lugar. Aqui. Deixa eu ficar também. Eu vou observar, eu vou registrar, eu vou relatar, eu vou criar portfólio daquele meu aluno. E assim eu consigo fazer uma avaliação formativa. O que o livro não quer na educação infantil? Ele rejeita nota, prova, classificação. Nota, prova, classificação é aqui de cima, é a somativa. Então, o que o livro rejeita? A avaliação somativa. Isso é o que ele está rejeitando, a avaliação somativa. O que cai no concurso? O que cai no processo seletivo? O que as perguntas buscam? A avaliação como mediadora, documentação pedagógica. Então, dentro da educação infantil, a avaliação está lá para documentar o avanço. Então, vamos entender? Segundo Hoffman, avaliação e educação infantil. Eu tenho que ter um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Segundo a autora, avaliar na educação infantil é acompanhar. Então, o que é avaliar para ela? Acompanhar. É compreender, é refletir sobre quem? Sobre a criança em seu processo como um todo. Não é medir, não é classificar, certo? Então, medir, classificar na educação infantil, nunca.
Eu vou apenas acompanhar. Quais são os pontos principais do livro? Avaliação mediadora e formativa. Eu estou mediando o crescimento do meu aluno. Eu estou buscando formar esse meu aluno. Avaliação como mediadora e como formação, como formativa. O professor, ele não é juiz, ele não está ali para julgar, ele está ali para interpretar como está meu aluno. Quais são os princípios fundamentais da avaliação dentro da educação infantil? Observar. Observar a criança em diferentes contextos. Ah, mas hoje, na hora do café da manhã, ela não estava muito bem. Alguma coisa estava de errado com ela. Mas depois que nós fizemos a roda de conversa, a roda de músicas, que começamos a desenvolver o dia, começou a caminhar, ela ficou super bem. Eu estou observando, certo? Isso é o principal fundamento, o principal objetivo, o principal meio que o professor tem que ter na educação infantil. Isso tudo acompanhando o avanço, as dificuldades e as singularidades. Esse meu aluno avançou? Sim, não. Se não avançou, por quê? Qual é a dificuldade que ele está tendo? E as singularidades. E também, por que não particularidades? Existem alunos que conseguem, tem alunos que não. Alguns alunos com certas limitações e eu preciso adaptar o que eu vou fazer para esse meu aluno. O que o livro rejeita? Não pode. Não pode prova, não pode nota, não pode classificação. Então, esse aqui, ó, que é o que ela rejeita. Não pode. Em hipótese alguma, não pode. Certo? Comparar, a gente nem faz isso como professor, né? Comparar crianças, comparar evoluções. Segundo a autora, não pode haver comparação. Ah, mas porque ele conseguiu saltar, você ainda não conseguiu? Vocês têm a mesma idade? Cada um na sua singularidade, cada um na sua particularidade. Não posso rotular. Ah, mas chega todo dia atrasado. Você não consegue aprender nunca. Presta atenção, acorda para a vida. Parece que está no mundo da lua. Não podemos rotular. O que ela propõe, então? Tá, vamos fazer tudo isso. Como? Como que nós vamos conseguir fazer toda essa avaliação, todo esse acompanhamento na educação infantil? Através de relatórios. Através de portfólios. Através de envolvimento. E quando eu falo em envolvimento, é escola mais família. Se eu não me envolver com um aluno e com a família na educação infantil, eu não consigo compreender os avanços dele, os avanços ou não avanços do meu aluno. O que cai no concurso? O que cai no processo seletivo? Questões ligadas à crítica, certo? Qual é a maior crítica dela? Nota, prova, classificação. E na educação infantil não pode em hipótese alguma. Então, o que mais cai é as práticas tradicionais de avaliação e a ênfase no registro reflexivo. Eu vou registrar reflexivo. Registro reflexivo. Eu vou registrar através das observações. Eu vou registrar buscando compreender o progresso ou não daquela criança. Eu vou registrar acompanhando avanços, dificuldades e singularidades. E o que cai também? A crítica. O que ela critica? O que a autora critica? A avaliação somativa. Ela rejeita. Não pode avaliação somativa na educação infantil. Notas, provas e classificações na educação infantil? Não. Alguma pergunta até aqui? São 4 livros hoje, hein? Vamos ver.
Lembrando que nós não estamos lendo o livro na íntegra. Nós estamos pegando os principais pontos, o foco do processo seletivo, tá? Próximo. Maria Tereza Montoan, pensando e fazendo educação de qualidade. Como que eu vou fazer uma educação de qualidade? Qual é a ideia central do livro? Educação de qualidade relacionada com o quê? Com equidade. Ideia central. De novo, peraí. Ideia central do livro. A qualidade, ela está relacionada com a inclusão e com a equidade. Eu vou ter uma educação de qualidade quando eu incluir os alunos, porém, não é só incluir, é dar meios, é equiparar, é dar equidade. Quais os pontos chaves? Currículo flexível, respeito à diversidade, cidadania. Se eu tenho um currículo que vai abranger todos os meus alunos, um currículo flexível, que vai atender até aquele que não é incluso e o incluso, pronto, eu estou tendo respeito. E eu estou tendo respeito à diversidade, a toda a inclusão. E com isso eu vou praticar a cidadania. O que rejeita, eu não quero. O livro não quer, de jeito nenhum, educação tecnicista e excludente. Então, isso não pode. Isso o livro rejeita. Educação tecnicista e excludente. E qual é o foco? O que cai no processo seletivo? Isso aqui cai no processo seletivo. Educação inclusiva, qualidade social. Como assim? Vamos entender? A ideia central do livro de Montoan é qualidade educacional ligada à inclusão, cidadania, diversidade e equidade, e não a padrões técnicos ou classificatórios. Ó a educação tecnicista aí, eu estou classificando, eu estou sendo técnico, ou sabe ou não sabe, tá? Segundo Montoan, não existe padrão técnico ou não existe padrão classificatório para que eu faça acontecer uma educação de qualidade. Para que eu faça acontecer uma educação de qualidade, eu preciso de inclusão, cidadania, diversidade e equidade. Vamos anotar aqui? Inclusão, cidadania, diversidade e equidade. Certo? Educação tecnicista, classificatória. Isso aqui não vai dar educação de qualidade. Isso daqui não vai funcionar, certo? O que é uma educação de qualidade? O que é uma educação de qualidade? Uma escola com espaços de direitos e de justiça social. Uma escola com espaços de direitos e justiça social. Vai além de quantitativo. Vou colocar aqui embaixo. Muito mais que números. Uma educação de qualidade não é número, é qualidade, não é quantidade, certo? A inclusão, ela só vai existir. Como que a inclusão vai existir? Deixa eu aumentar aqui. A inclusão, ela só vai existir se eu tiver espaço para todos. Enquanto eu não tiver espaço para todos, enquanto não houver espaço para todos, eu não tenho inclusão. O currículo, ele tem que ser flexível e contextualizado. O que é flexível? Moldado. Eu posso mudar, eu posso adaptar. E o professor nisso tudo? Como que fica o professor nisso tudo? Uma pedagogia inclusiva, respeito às diferenças individuais, uma formação crítica
e contínua do professor. Por isso, aí volta lá no plano de carreira da educação aqui do município, por isso que é importante valorizar o professor que busca conhecimento, porque ele vai entender através do conhecimento o que é uma educação de qualidade, que não é quantidade. Ele vai entender através do conhecimento que o meu currículo flexível vai respeitar as diferenças individuais. Essa formação do professor vai fazer com que ele entenda como incluir sem excluir. A educação, ela tem que ser vista como um processo social. A escola vista como um ambiente de convivência democrática, superando aquilo que vem há anos, que é a visão bancária e tecnicista. Superando, eliminando a classificação, superando, eliminando os indicadores quantitativos. Uma educação de qualidade vai propor melhorias, vai propor equidades e não só pensar em números. O que cai no processo seletivo? Questões sobre qualidade social na educação, qualidade social na educação, vinculando com a qualidade e a inclusão. Certo? E para finalizarmos os livros de berçário, não foge muito de tudo que a gente está falando, tá? Nós temos o trabalho do professor na educação infantil. Um livro que vai refletir sobre a identidade, os papéis e as práticas do professor na educação infantil. Então, isso aqui é a reflexão. Essa aqui é a ideia central. A identidade, o papel do professor na educação infantil e as práticas desse professor. Quem é esse professor? O que esse professor faz? Como esse professor faz? Então, vai destacar o livro, vai destacar o quê? A rotina, o brincar, a intencionalidade pedagógica. Então, esse é o destaque. Intencionalidade pedagógica. É isso que ele vai destacar. Esse é o grande destaque aí. Então, nós temos aqui o quê? Os pontos chaves. Então, vamos lá? A ideia central do livro é o quê? Refletir sobre a identidade, os papéis, as práticas do professor na educação infantil. Destacando o quê? A rotina, o brincar, o planejamento, a mediação, em outras palavras, a intencionalidade pedagógica. O que o livro rejeita? O que não pode? O que o livro rejeita? O professor não é cuidador. Ele não está apenas para cuidar. Ele está cuidando, sim, mas é muito mais que cuidar. E nós falamos muito disso na aula passada. O papel do professor, o brincar do professor, o planejamento que esse professor fez, tudo tem uma intencionalidade. Então, não é mais apenas cuidar. Tudo intencional. Então, o papel do professor como mediador das experiências que essa criança vai ter na educação infantil. O professor, ele é responsável por articular. Então, o que o professor vai articular? O cuidar com o educar, com o brincar. Isso a gente encontra onde? BNCC. Certo? Então, esse livro entra muito dentro do que a própria BNCC trabalha. Cuidar, educar e brincar. Ele não está apenas como cuidador. Tudo isso com intencionalidade.
O livro vai trazer também que o trabalho do professor é uma rotina. Então, organiza a vida na educação infantil. Atividades de cuidado, como alimentação, higiene, descanso, elas podem e devem ser educativas. Então, atividades como higiene, alimentação, o próprio dormir, que é o descanso, elas devem ter intencionalidade, elas devem ser educativas. Eu não vou deixar o meu aluno pegar comida com mão. Eu vou ensinar ele a pegar comida com a colher, pegar comida com o garfo. Tudo tem intencionalidade. O brincar vai deixar de existir? Lógico que não. O brincar é um eixo estruturante da pedagogia. Ele está dentro da pedagogia. Ele tem que existir. Ele não vai deixar de existir, pelo contrário, ele está lá. Certo? Ele deve ser valorizado. Valorizado como? Como prática educativa. Lembra que nós falamos muito na aula anterior? Não vou jogar bloco de montar por jogar. Tem uma intencionalidade de jogar o bloco de montar. Eu não vou levar eles no parque com terra e deixá-los brincar com maldinhos de terra e com terra sem intencionalidade. Tem que haver uma intencionalidade. Óbvio que eu não vou querer que meu aluno construa um castelo de areia. Não. Mas tem uma intencionalidade. O simples fato dele conseguir cavucar a areia, colocar no potinho, já é uma intencionalidade. Certo? Então, tem que ser valorizado. O brincar, ele mantém a valorização dele, ele não deixa de existir. Pelo contrário, ele é valorizado. Como que vai ser o planejamento dentro da educação infantil? Ele deve ser flexível. A gente nunca sabe como vai estar aquele aluno, né? Então, ele vai ser flexível. Tudo pode mudar. Eu posso planejar, acontecer algo ali na sala de aula, uma borboleta passou, acabou todo o meu planejamento. Mas eu vou usar o passar da borboleta, né, o voar da borboleta, para aprender novas coisas, para fazer novas coisas com os meus alunos. Então, ele é flexível, ele é intencional. Nada na educação infantil acontece por acaso, não pode acontecer por acaso. Lembra que eu falei na aula passada? O simples dar um banho tem uma intencionalidade. O simples trocar a fralda tem que ter respeito e intencionalidade. Sim? E tudo ligado à BNCC, que nós já falamos ali em cima. Ao que da BNCC? Os campos de experiência. Certo? A importância de tudo isso estar documentado para sempre estarmos refletindo na prática. Por isso a importância dos portfólios. Docente, o professor precisa ser valorizado, apoiado e continuamente formado. Porque senão o professor de educação infantil esquece que ele está ali para cuidar, educar e brincar. Se ele não for sempre lembrado, você é valorizado, você tem o meu apoio, você tem que se formar, você, professor de educação infantil, está aqui para cuidar, educar e brincar. Se ele não for sempre lembrado disso, ele só vai ficar cuidando. E a educação infantil, ela tem que ser intencional, tá? Lembra que o livro critica o professor como apenas cuidador. Ele não é apenas cuidador. O que nós encontramos lá no processo seletivo sobre esse livro? Questões sobre o papel do professor. O que é o professor? Ele tem intencionalidade pedagógica. Ele não é apenas cuidador. A rotina, o cuidar, o educar, o brincar, a higiene, a alimentação, descanso, tudo em práticas educativas. O planejamento tem que ser flexível e intencional. E o brincar na educação infantil, ele é valorizado, ele nunca vai ser esquecido. Vamos colocar esse? O brincar, ele é valorizado. Ele não vai ser esquecido. Certo? Alguma pergunta até aqui? Falem agora ou calem-se para sempre. Não, para sempre não, só até o processo seletivo.
Vamos testar nossos conhecimentos? Então, nós vamos fazer simulados, mandei para vocês, simulados dentro de todos esses conceitos que nós falamos hoje da educação infantil. Tá legal? Então, vamos lá. Vocês querem participar dando respostas? Ou eu posso seguir fazendo, marcando o que está errado, o que não está errado? Se vocês quiserem jogar no chat, eu consigo ver também. Bom? Vamos lembrar para algumas dicas? Palavras globais, absolutas, geralmente, está fora. Lembrem-se sempre disso. É uma regra geral? É uma regra 100%? Óbvio que não, tá? Mas é uma regra que sim, que pode acontecer e acontece na maioria das vezes. Então, quando nós estávamos lá falando no livro de práticas de linguagem oral, posso dar uma dica para vocês? Fica com, se vocês conseguirem. Não precisa nem ficar me vendo. Ou fica me vendo, conseguir fazer tudo isso, ótimo. Coloca lá os slides e vê ou escuta a pergunta. E a gente vai tentar chegar na resposta, tá? Se conseguiu imprimir, ou tá com o caderninho, lembra, cores, canetas, isso tudo faz o nosso cérebro dar os choquinhos e funcionar. Práticas de linguagem oral e escrita. Qual era a ideia central? Uma linguagem social. Linguagem social. Oralidade. Escrita. Alguém consegue lembrar, sem ler, qual era a crítica? Qual era a crítica desse livro? Alguém quer jogar no chat? Alguém quer falar qual era a crítica desse livro? Parabéns, Grazi. Alfabetização precoce. Alfabetização precoce. Essa é a crítica. Sabendo disso, as propostas de trabalho como escrita devem antecipar o processo de alfabetização formal, favorecer práticas sociais de leitura e escrita significativas, priorizar o ensino sistemático de letras e sílabas ou substituir as brincadeiras por atividades de cópia. Ela defende o trabalho com a escrita. Isso aí, eu consegui enxergar a Joyce respondendo. Se mais alguém respondeu, parabéns também, tá? Ela favorece práticas sociais de leitura e escrita. Ela fala que na educação infantil, a prática de escrita tem que ter um trabalho significativo e contextualizado. A alfabetização formal não é objetivo da educação infantil. Ok? Próxima. De acordo com Cardoso, o contato das crianças com a linguagem escrita deve ocorrer. O que ela falava sobre o contato com a linguagem? Acontecia principalmente através do quê? Acontecia principalmente através do quê? Rodas de conversa. Já acertaram aí, parabéns, Edna. Rodas de conversa. Lembrando de novo, vamos anotar de novo o que ela critica. A alfabetização precoce. Isso ela critica. Certo? De acordo com Cardoso, o contato das crianças com a linguagem escrita deve ocorrer apenas após a alfabetização? Apenas, palavra redundante, palavra absoluta, não.
De forma espontânea, sem mediação do professor? Como assim o professor é mediador sempre? A partir de situações reais e contextualizadas de uso da língua? Sim. As narrativas, as histórias, as rodas de conversa, a escrita espontânea, por meio exclusivo da memorização de letras e números. Olha o método tradicional aqui, jamais, né? Método tradicional, jamais. Ela fala que o contato com a escrita começa, sim, desde cedo, deve ocorrer, sim, desde cedo, mas deve ser mediado em situações reais. Lembra das listas, dos convites, dos bilhetes, das historinhas? Não, não pode ser isolado. Não pode ser mecânico. Próximo. Para Hoffman, avaliar na educação significa o quê? Antes de olhar as respostas, puxa, qual é a ideia principal, a ideia central de Hoffman? A avaliação que? Formativa, reflexiva. Ela vai contra o que não gosta, qual é o que não é o foco. Opa, desculpa. Aqui, vamos escrever de novo aqui. O que nela rejeita? A avaliação somativa. Ela rejeita nota, prova, classificação, tudo aquilo que a gente vive, né? Tudo quem é concurseiro, quem depende do processo seletivo, vive, ela rejeita na educação infantil. Classificar as crianças de acordo com o seu desempenho? Não, não posso classificar. Observar? Sim. Refletir? Sim. Acompanhar? Sim. Atribuir notas? Não. Comparar, eu posso comparar crianças? De jeito algum. Resposta correta, B. É muito importante que vocês tentam fazer, tá? Muito importante mesmo. Consegue imprimir isso daí? Imprime depois. Amanhã vai lá e tenta fazer tudo de novo. E tenta fazer desse jeitinho que eu estou fazendo. Se quiser me mandar foto, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque quando a gente vai puxando e vai riscando, a gente mostra que realmente a gente absorveu o conhecimento. Tá? Questão 4. Um dos instrumentos valorizados por Hoffman para avaliação na educação infantil é o quê? É aquilo que quem está no berçário faz e faz muito, né? A gente chama de portfólio, não é mesmo? Quem já está trabalhando sabe muito bem, portfólios. Estou registrando, são registros, tudo ali dentro, tá? De novo, o que ela não quer de jeito nenhum? Testes, de jeito nenhum. Provas, de jeito nenhum. Notas, de jeito nenhum. Comparação, quadro de desempenho de nota é comparação, de jeito nenhum, tá? Teste, não. Prova, não. Quadro, não. Resposta correta, relatórios. Relatórios descritivos e registros reflexivos. São os nossos portfólios, os nossos registros reflexivos, os nossos relatórios descritivos, onde ali eu tenho todo o acompanhamento do meu aluno. Questão 5. Segundo Hoffman, a avaliação não deve. Resposta, quem vai pôr? Ela não deve. Dentro da educação infantil, ela nunca pode assumir um caráter classificatório e punitivo. Ela nunca pode. Então, na educação infantil, ela nunca terá caráter classificatório ou, menos ainda, punitivo, tá? Na educação infantil, ela não terá caráter classificatório e punitivo. De acordo com Montauan,
Montoan está falando do quê? Educação de qualidade. Vamos puxar qual é a ideia central da educação de qualidade? Educação de qualidade está ligada necessariamente o quê? Se eu lembrar da ideia central do texto, eu já mato a resposta. Boa. Qual é a ideia central do texto? Inclusão. Ótimo, meninas. Inclusão, equidade, justiça social. Lembrei a ideia central, eu sei que ela não vai falar de avaliação, ela não vai falar de uniformização, ela não vai falar de exigência, ela vai falar de inclusão e equidade no acesso e permanência escolar. Em outras palavras, LDB, Constituição Federal, BNCC, ó como todo mundo se liga aqui, né? Como todo mundo está interligado. Plano Nacional de Educação, tá? Todo mundo juntinho aí. Para Montoan, educação de qualidade, um currículo de qualidade é aquele que é o quê? Como que o currículo vai ser? Como que vai ser o currículo de qualidade? Ele vai ser rígido, padronizado, tudo cheio de anotações, tudo cheio de gráficos. Ele vai valorizar o tradicionalismo, ele vai ser aberto, flexível, adaptável, ele vai priorizar avaliações externas, ele vai ser flexível, aberto, adaptado às diferenças. O que acontece com isso? Eu vou permitir que o currículo tenha adaptações. Adaptações a quem? Às necessidades de cada criança. Eu estou permitindo, dentro do contexto escolar, as adaptações necessárias. Segundo Oliveira, trabalho do professor na educação infantil. Não vai nas alternativas. Nós estamos treinando, nós estamos estudando. Ideia central. Desculpa, gente. Identidade, ó, já está falhando. Identidade e papel do professor na educação infantil. Tem que lembrar da ideia central. Rotina, brincar, planejar, mediar. Tá? Isso é a ideia central do livro. Lembrei da ideia central do livro. Então, segundo Oliveira, o papel do professor na educação infantil deve ser entendido como um transmissor de conteúdos formais, um cuidador responsável apenas por rotinas de higiene. Olha a palavra redundante aqui. Eu não quero palavras redundantes. Um mediador das experiências de aprendizagem. Um avaliador que aplica provas e testes. Eu vou aplicar prova na educação infantil? Não. Nessa eu não consegui acompanhar o chat. Eu não vi se vocês colocaram. Mas, segundo o autor, eu vou destacar que o professor de educação infantil, ele vai o quê? Mediar. Ele vai ser o mediador. Ele não vai só transmitir, não. Ele vai mediar o conhecimento, as experiências do aluno. Ele transmite conteúdos, ele cuida, ele brinca, ele planeja, ele media toda a educação infantil. Não é apenas um cuidador, não é apenas um transmissor de conteúdo. Questão 9. De acordo com Oliveira, ainda, trabalho do professor na educação infantil. Lembra, o professor não é apenas cuidador. O papel do professor vai além do cuidar. É o brincar com planejamento pedagógico. É o brincar com intencionalidade. Segundo ele, a rotina deve ser o quê? Um conjunto rígido de tarefas?
sem espaço para flexibilidade, criança é uma caixinha de surpresa. Focada exclusivamente, a palavra absoluta, não quero. Uma repetição mecânica, tradicionalismo, não. A rotina ela tem que ser planejada, intencional, educativa, incluindo momentos de brincadeira. Então, é o brincar, é o cuidar, é o educar. O trabalho do professor na educação infantil destaca que o brincar é considerado como? Como é considerado o brincar? Um eixo central, restrito, secundário ou que deve ser substituído? O brincar é considerado o eixo estruturante. Eixo estruturante da educação infantil. Isso aí. Alternativa A. O brincar é o eixo central da pedagogia e da infância. Segundo Cardoso, Cardoso é aquele lá primeiro, práticas da linguagem oral e escrita. A linguagem oral deve ser trabalhada na educação infantil por meio de... Vou ficar treinando soletração? Vou dando atividades de cópia? Vou ficar repetindo letrinha e sons? Não, segundo o autor, através de rodas de conversa, de histórias, de músicas, de jogos. A avaliação, vamos lembrar? Ela tem que ser somativa? Não. Formativa. Reflexiva. A avaliação deve respeitar padronização de resultados, singularidade e ritmo de cada criança, o desempenho medido por testes formais, o resultado final não é o processo. A alternativa correta é a B. A singularidade e o ritmo de cada criança. Ela enfatiza cada criança, lembra que a gente falou? Tem seu ritmo, singularidade, particularidade. Rejeita. Não pode comparações. Cada ser é único. Não posso ficar comparando. Segundo uma educação de qualidade, ela acontece por causa de quê? Educação de qualidade. Vamos escrever de novo. Qualidade. Ela acontece porque ela está ligada à inclusão e à equidade. Então, sabendo disso, ótimo. A qualidade da educação está relacionada à dimensão social, democrática e inclusiva. Educação de qualidade, vamos colocar aqui, educação de qualidade não se mede apenas por números, como que chama que ela fala? Índices. Não se mede apenas por números, apenas por índices. Para ela, educação de qualidade é muito mais, né? Para ela é uma dimensão social, democrática e inclusiva. De acordo com Oliveira, trabalho do professor na educação infantil, a rotina, o brincar, o planejamento, a mediação, o papel do professor, brincar, educar, cuidar, tudo isso, segundo a autora, afirma que o planejamento deve ser como? Apenas na alfabetização precoce? Reproduzir ensino fundamental? Não, cada um no seu momento. Ser igual para todo mundo? Não, tem que ser flexível, intencional.
respeitar os campos de experiência. Está muito relacionado, muito ligado com a BNCC. Entre as ideias defendidas por Cardoso, Hoffmann, Montoan e Oliveira, juntamos todos. Pode-se afirmar que todas convergem, todas buscam o quê? Os 4 autores conversam entre si. Eles convergem para um ponto central. Qual é o ponto central dele? Valorizar a criança como sujeito ativo da aprendizagem, respeitando o quê? A singularidade, respeitando a linguagem, respeitando as experiências, respeitando a inclusão. Com isso, as 4 autores falam a mesma coisa. O ponto central é quem? É a criança. A criança sendo valorizada como sujeito ativo de aprendizagem, respeitando singularidade, linguagem, experiências e inclusão. Meninas, agora fica para vocês muito estudo e muita prática. Pratiquem os exercícios, certo? Façam todo o resumo novamente. E qualquer dúvida que aparecer, pode entrar em contato, tá?